Olá, espero que estejam todos bem dispostos. Aqui em Portugal está mais uma noite de verão, uma noite pacífica, tranquila, para se iniciar mais um vídeo, mais uma conversa. Uma conversa que vem em seguimento do outro vídeo que eu fiz, que coloquei a mensagem que o ancião mais velho da Europa e de Portugal deixou no meu telemóvel, pedindo para ter uma reunião comigo para esclarecer os assuntos que eram para ser esclarecidos. Este pedido de reunião foi feito após a segunda entrevista que fizeram comigo e desta vez eu dei a cara. Apresentaram a primeira entrevista e no final eu falei com a cara destapada, portanto, sem ser distorcida. E isto foi em novembro de 2021 que aconteceu. E em dezembro de 2021, 12 de dezembro de 2021, fui contactada por esse ancião mais velho de Portugal e da Europa. Porque ele estava em aflição, não conseguia ter descanso, não conseguia dormir, porque se sentia incomodado de novamente a congregação cristã em Portugal estar a ser visada na comunicação social, nomeadamente na SIC, no programa Linha Aberta, onde foi abordado sobre os abusos sexuais cometidos na Igreja Católica. Mas naquele programa foi referido os abusos cometidos na congregação cristã em Portugal. Portanto, fora do contexto da Igreja Católica. E porque também o encarregado abusador da Igreja do Bom Jardim já se encontrava em liberdade condicional, após 4 anos de cumprir parte da pena. Porque a pena, portanto, foi de 6 anos. Mas ao fim de 4 anos ele veio cá para fora da cadeia cumprir o restante tempo em condicional. E só no próximo ano de 2023, maio, até vou ser mais específica, 10 de maio de 2023, este encarregado abusador irá completar essa sentença. Em dezembro de 2021, já não estava responsável o ancião, que era presidente da Congregação Cristã em Portugal, na época em que foi cometido este crime, ou aliás, foi denunciado este crime do Bom Jardim em 2015. Visto que este ancião que estou-me a referir, ele faleceu em 2020 por motivos de Covid. E, portanto, agora em 2021, a pessoa responsável pela congregação cristã em Portugal é outro ancião. Não é o ancião mais velho da Europa nem de Portugal. Mas, no entanto, este ancião se sentiu incomodado, afligido. O sono escapou deste ancião, preocupado com a imagem da congregação cristã em Portugal, que aliás já atrás, nos tempos atrás, ele se sentia incomodado. E entrou em contacto comigo para se reunir comigo, se eu aceitaria reunir-me com ele. Como vocês ouviram no áudio que eu deixei num dos vídeos. Pois bem, eu aceitei, marcamos essa reunião, foi feita na Igreja da Ariosa, levei uma pessoa como testemunha e pedi para que um ancião
estivesse lá. Pedi que o ancião de São Mamed de Coronado, esse mesmo ancião que naquela célebre reunião de anciães que houve com a irmã Sílvia, na época era a irmã Sílvia, em que estiveram 50 anciães, esse mesmo ancião de São Mamed de Coronado, ele próprio quis comunicar com a irmã Sílvia para saber pormenores do que tinha passo na igreja de Bom Jardim e como é que as coisas aconteceram. E como ele mostrou esse interesse, essa preocupação, e eu pude constatar que era uma pessoa, e com certeza continua a ser uma pessoa com bom senso, equilibrada, e que apesar de tudo quis saber a verdade, coisa que mais ninguém se interessou em saber. Mas esse ancião de São Mamed de Coronado, em que já tem bastantes anos de ancião, cerca de 30 anos, porque já me retificaram, eu falei que era 20 anos, 20 e poucos anos, mas não, já me retificaram. Esse ancião tem 30 anos de ministério de ancião e é também chamado para as reuniões dos anciãos mais velhos. Então eu pedi ao ancião mais velho da Europa que estivesse esse ancião de São Mamed do Coronado. Foi um pedido que foi atendido e esse ancião esteve presente. Estivemos 4 pessoas reunidas na igreja da Ariosa. Escusado será dizer que o ancião que comunicou comigo, que me pediu para fazer esta reunião, para conversarmos, me agradeceu pelo facto de ter atendido o seu pedido. Visto que é uma pessoa com 82 anos, perto de 83, se é que já não tem 83 anos, e que tem uma vivência na congregação cristã em Portugal, que é impressionante a forma como ele vive, sente, ama a congregação cristã em Portugal. Como ele refere, para ele é a obra de Deus. Eu compreendo porque eu também já falei a mesma linguagem que ele, a obra de Deus. Mas eu agora retifico e digo, é a obra da congregação cristã em Portugal. Mas o facto da forma como ele sente, sofre, vive, a forma como ele realmente exerce o seu ministério. E como puderam constatar até pela sua voz, pela sua forma de falar, é uma pessoa que demonstra amor sincero. Disso eu não ponho em causa. Quem sou eu para colocar em causa os sentimentos que as pessoas têm da forma que servem ou que pensam servir a Deus na congregação cristã em Portugal? Com certeza pensam que estão realmente a servir a Deus. Mas o que interessa é o que está no coração. E quando assim é, nem eu tenho razão para julgar. Não é esse o meu objetivo, julgar esses sentimentos em relação ao servir a Deus através da congregação cristã em Portugal. Portanto, isso é uma à parte. Mas a razão que este ancião se estava a preocupar e que era uma preocupação que não o estava a deixar dormir em paz, fez-me lembrar Saul, quando estava a ser importunado por aqueles espíritos, não é? Que não o deixavam descansar. Pois bem, foi realizada a reunião na igreja da Ariosa. Como já referi, tivemos 4 pessoas reunidas. Levei essa pessoa para ser testemunha, porque essa pessoa continua a congregar na congregação cristã em Portugal. É crente. Mas é uma crente que sabe ver onde está a verdade
e a mentira. É relativo, não é? Como muitos poderão dizer, é relativo. É verdade, é relativo. Mas para mim é uma pessoa sensata que, estando do lado da congregação que está em Portugal, sabe ver o que é correto e o que não é correto. E isso já é muito bom. Foi feita uma oração. Como eu estava na casa da pessoa que me convidou, não estava na minha casa, acedi dobrar os meus joelhos. Não que me incomodasse dobrar os meus joelhos, mas isso já não faz parte da minha postura perante Deus de dobrar os meus joelhos. Para mim, o que é importante é dobrar o meu coração perante Deus. Mas por respeito, acedi dobrar os meus joelhos, porque foi feita uma oração perante o assunto que se ia conversar. Por respeito às pessoas, não questionei esse ato. E por educação, não é? Começamos então a conversa. Uma conversa simples, em que o próprio ancião mais velho da Europa desabafou várias coisas. Há coisas que não vale a pena estar aqui a relatar, porque até é constrangedor. Mas a realidade é que este ancião sempre quis se reunir comigo para saber a verdade. Porque os anciães que na altura estavam responsáveis pela congregação cristã em Portugal, a nível nacional, o tal ancião que fizeram o funeral online, nunca permitiu ou nunca deu a conhecer a realidade do que tinha acontecido na igreja do Bom Jardim. E este ancião que quis reunir comigo, ele mesmo me confessou que pediu aos anciãos mais velhos para haver uma reunião comigo para eu contar o que é que realmente tinha acontecido. Mas o tal ancião, que já faleceu, que foi chamado por este ancião mais velho da Europa como um ditador. Este ancião mais velho da Europa, ele mesmo se referiu ao ancião que já faleceu como sendo um ancião ditador.